Alô, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil. Estamos aqui em mais uma edição do programa Segurança Jurídica Brasil, que pode ser assistido tanto no canal 527 HD NET TV, como também pode ser assistido pelo canal 9 e também pelas plataformas digitais, inclusive YouTube. Hoje, com muita alegria, vamos receber uma autoridade desse nosso universo jurídico, que é o Dr. Décio Freire, um advogado militante, sócio majoritário de uma das maiores bancas de advocacia do país e também um advogado influente no universo jurídico-político do nosso Brasil. Décio, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Segurança Jurídica para conversar um pouquinho sobre advocacia, sobre política, né, sobre segurança jurídica e Brasil. Prazer é meu, Luiz. Prazer é meu estar aqui com você, com os telespectadores da Viver Brasil. Muito bem. Décio, a primeira pergunta não poderia ser diferente. É para que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira jurídica, do seu escritório, da sua área de atuação. Seu escritório já tem mais de 30 anos, né? Escritório de advocacia com bastante atuação no Brasil. Fala um pouquinho sobre a construção, porque a gente costuma dizer que é muito importante a experiência mais do que o falar, né? Porque as pessoas têm que conhecer um pouquinho da trajetória dos grandes advogados brasileiros. Bom, Luiz, eu inicio falando até a respeito da minha vida até escolher pelo direito. Eu não sou filho de advogados, eu não tenho na família advogados ilustres. Meu avô, sim, falecido, foi juiz de direito. Mas, na verdade, a escolha do direito não esteve relacionada à carreira dele. É uma coisa até curiosa, porque eu, durante a juventude, Luiz, eu sempre fui muito líder de turma, fui presidente de torcida organizada com 14 anos, 15 anos, sempre fui muito precoce. Queria ser candidato a vereador quando eu fiz 18 anos, fui desaconselhado por um tio, tá certo? Que era deputado estadual, era líder do governo à época, e me desaconselhou completamente. E como que surgiu o direito? Surgiu através de um teste vocacional. E eu conto isso e todos acham muita graça, porque eu fiz um teste vocacional e eu realmente fui muito aplicado no teste, eu sempre fui muito aplicado em tudo que faço. E foi uma semana inteira de teste. Quando chegou na sexta-feira, eu estava num grau de ansiedade terrível. Eu ainda não tinha ali escolhido o que fazer, né? Eu tinha a tendência para querer fazer o direito, mas ainda não tinha aquela opção certa. E quando saiu o resultado, a psicóloga virou-se para mim e falou assim: olha, eu nunca vi um resultado tão impressionante. Você fez 9,5 pontos em 10. Vou lhe falar que isso é uma coisa assim que eu praticamente nunca vi. Eu falei, mas que coisa fantástica. Para aquela? Para música. Para música? Para música. E aquilo para mim foi uma surpresa, apesar de eu ter muitos músicos na família, mas foi uma surpresa. E então eu virei para ela, falei, e em segundo lugar? Ela falou, não, funções persuasivas. Também foi muito bem, foi quase 8. Assim, eu escolhi direito, até porque eu nunca toquei instrumento algum, quer dizer, eu não entendi o porquê da música. E fiz o curso de Direito, fiz na Universidade Federal, na nossa vetusta, caso já fosse o pena, formei em 1990, ingressei naquele momento como recém-formado em um escritório. Esse escritório era inclusive do nosso ministro Antônio Anastasia. E eu era ali um recém-formado, e todos do escritório foram saindo, assim, em rápidas palavras, foram saindo em concurso. O próprio Anastasia assumiu naquela época a secretaria adjunta do Paulo Paiva, na Secretaria de Planejamento. Enfim, fiquei eu, comprei o mobiliário e em 1992, então, eu inaugurei o meu escritório. Eu brinco com o professor Anastasia que o meu sucesso vem de, naturalmente, eu durante os primeiros 6 anos ter despachado na mesa dele, que era dele, porque eu havia comprado e ali eu acho que por osmose a coisa alcançou. O ministro Anastasia, governador, senador, além de uma pessoa humana maravilhosa, é um
um grande jurista, Sim, né? sem dúvida, um dos maiores. Mas, Décio, e aí o escritório seu atua em que áreas? Quer dizer, vocês atuam em várias áreas, né? Mas qual as maiores áreas de atuação? Como é que você organiza esse escritório hoje? Olha, Né? Outro dia eu estava conversando aqui num dos nossos programas sobre segurança jurídica, que eu sou apaixonado pela advocacia, adoro advogar, mas nunca foi da minha experiência profissional administrar grandes escritórios. Eu sempre deixei a cargo de sócios e colegas do escritório, porque é uma outra tarefa, né? É uma tarefa suplementar gigante. Né? O escritório, naturalmente, ele é greenfield, começou do zero, como eu falei, e ele, ao longo desses últimos 30 anos, em agosto de 2022, ele completou 30 anos, ele felizmente vem crescendo ano a ano. O escritório ele veio se organizando, ele é um escritório eminentemente empresarial, e a ideia que eu tive para um escritório, final da década de 90, eu via que o estudo da globalização ia exigir também eficiência no trato das ações judiciais, as empresas iam exigir mais eficiência naquilo, e eu via que a forma de realmente se oferecer eficiência era um sonho que eu tinha, que era ter realmente um escritório que tivesse a totalidade das matérias que podem envolver um ambiente de uma empresa. E, felizmente, com muito trabalho, com uma equipe sensacional que eu tenho hoje, eu consegui desenvolver isso. Hoje nós temos 21 departamentos do direito, todos eles liderados por especialistas, mestres, doutores, e que eu destaco, são 21 boutiques de direito, absolutamente especializadas. Por exemplo, o nosso departamento de direito penal, ele é tão especializado como um escritório que atua apenas na área de direito penal. O nosso departamento de direito ambiental, direito tributário, direito do trabalho, tá certo? E até termos um departamento de direito de energia que é considerado hoje um dos mais tradicionais e mais conceituados do país. Participamos da construção do marco regulatório do gás. Então nós fazemos muita coisa com base em especializações. Então são 21 boutiques dentro de uma grande estrutura, que atualmente são 14 unidades no Brasil. Já foram 17, mas com a pandemia nós conseguimos otimizar um pouco, tá certo? Então hoje nós somos 14 unidades e 21 boutiques de direito dentro dessa estrutura. Então, você consideraria que, se fosse dar um conselho para um jovem hoje que quer montar um escritório, é foco, né? É foco na especialidade das áreas de atuação. Luiz, eu acho que para o jovem, eu gosto muito de uma frase que eu não sei se é dele, mas que eu ouço ele falar, que é aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte, que a vida é curta para ser pequeno. O que ele quer dizer com isso? Que se você vacilar, a vida passa. Ou seja, você tem que construir alguma coisa, seja em que ambiente for, né? Para o jovem de hoje, eu acho que são duas coisas que eu vejo com grande até preocupação. Primeiro, trabalho, né? Nós temos um lema no escritório que diz o seguinte, que pode-se vencer pela habilidade, inteligência ou técnica, mas nunca sem trabalho e obstinação. Para o jovem, trabalho. Eu acho que cultua-se um pouco o mito hoje de que o trabalho ele não é tão relacionado com sucesso ou com ganho, tá certo? Porque as oportunidades que você tem na área de tecnologia muitas vezes geram a impressão que com pouco trabalho você pode conquistar muita coisa, tá certo? O que não é uma verdade, na minha opinião. E foco. Acho também que falta um pouco de foco hoje em dia, não é? Até mesmo repito, pela série de oportunidades que internet, redes sociais geram, sobretudo para a juventude. Décio, você se referiu aí a uma passagem de sua vida com 18 anos querendo ser vereador. Nós estávamos falando do professor Antônio Anastasia, um jurista relevante, sim. político. Sim. Tem também o exemplo recente do meteoro jurídico, que é o senador Rodrigo Pacheco, que foi deputado federal, presidente da CCJ,
depois senador e presidente do Congresso Nacional. A política é uma opção aí para você, uma opção que eu digo uma... Eu sou apaixonado Existe alguma chance aí? Eu sou apaixonado pela advocacia. Sou apaixonado pela advocacia, eu sou workaholic assumido. Todos que trabalharam comigo, que trabalham comigo, sabem disso. Eu, há 21 anos, eu vou a 4 a 5 capitais por semana, todas as semanas. Nós mesmos nos encontramos em Brasília, nos encontramos aqui, nos encontramos no Rio, quantas vezes, né? Então, eu sou um workaholic assumido, sou um viciado pela advocacia, pelo estudo. Poucas pessoas sabem, mas aqueles que convivem comigo, eu estudo pelo menos toda noite, 2 horas por dia, de todas as matérias que existem, porque eu acho que, como eu estou à frente de um escritório, que é uma banca com 21 boutiques, eu tenho que dominar os temas até para, estrategicamente, saber organizar as condutas e as atuações, né? Então, política, como eu disse aqui no início, minha família, dos 2 lados, sempre foi família de político, né? Tanto do lado de pai como do lado de mãe. Eu realmente queria ser candidato a vereador por isso. Eu fui presidente de torcida, era uma grande torcida, fiz de tudo um pouco na minha juventude, tá certo? Então, na época eu criei, na época era até interessante, não existia, obviamente, rede social, não tinha nada. Então eu criei a minha forma de fazer uma propaganda do meu nome, que era um carimbo que eu fiz, e que era assim: Décio Freire deu um lugar às novas ideias. Isso todos na época lembravam disso, mas política não é uma opção. Claro que a gente nunca pode falar disso em relação ao futuro, mas não é uma opção. Atualmente, realmente eu sou viciado na advocacia. É porque as pessoas rejeitam muito a expressão política, mas a política é a forma transformadora da sociedade, né? A advocacia hoje, ela é uma profissão forte. A OAB hoje é muito forte Sim. e atuante, porque tiveram pessoas, evidentemente, que defenderam a entidade e os princípios norteadores da advocacia no Congresso, né? E lá Você hoje... citou 2 exemplos, né? Tanto a Anastasia quanto o Rodrigo Pacheco são 2 expoentes que vieram da advocacia e que realmente fazem toda a diferença. Fizeram e fazem toda a diferença. E você, não é porque eu estou na sua presença, não, mas você é um embaixador, né? Não, já encontrei com um deputado uma vez em Brasília que disse: olha, se o Décio fosse embaixador na Ucrânia, não tinha guerra. Né? Como é que é? Né? Exageros à parte. Eu realmente gosto, eu tenho facilidade no relacionamento, tenho facilidade na construção de pontes, de relações, sempre tive, e gosto muito de fazer o bem, gosto muito de ajudar, gosto muito de ser advogado. Eu acho que ser advogado é isso, é ser full-time advogado, ou seja, eu não sou advogado apenas dos meus clientes, eu sou advogado dos meus amigos, daqueles que convivem comigo, eu realmente procuro ajudar, tá certo? Gosto de resolver problemas para pessoas conhecidas, minhas, para pessoas carentes, tá certo? Gosto da advocacia pro bono, tá certo? Quando me perguntam, por exemplo, qual um grande caso da sua vida, pensa que eu vou falar em algo de milhões? Não, eu falo sobre uma questão pro bono que eu resolvi, que foi muito emocionante. Então, eu acho que é essa facilidade, a facilidade de relacionamento que o deputado, de repente, naturalmente com um imenso exagero, ele referenciou, se referiu. A gente pode fazer política sem ter cargo político. Sim, né? sim. E essa política é da construção dos ideais que a gente tem na vida. Por exemplo, os nossos são advocacia, né? E, evidentemente, onde a gente estiver, nós estaremos lutando, né, pelo aperfeiçoamento da advocacia e da cidadania. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, Décio, telespectadores, para voltar falando sobre segurança jurídica, sobre as questões, aí sim, jurídicas que impactam a advocacia, e para falar também de uma obra social que eu sei que o Décio faz através do Instituto. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, já já.